tudo bem? O programa Cidade Real continua realizando uma série de edições tratando, sobretudo, das principais pastas do governo municipal. Até porque da administração destas pastas depende a sua rotina, mesmo que você assim não perceba. É importante tomar conhecimento dos esclarecimentos oficiais, de forma que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. E desta forma, tivemos a oportunidade de iniciar essa série entrevistando o Dr. Rodrigo Ascoli, vice-prefeito municipal. Na sequência, Dr. Gabriel Venderroski, secretário municipal de saúde. Nesta edição, trataremos do tema que mais me traz satisfação, apreço e, sobretudo, admiração. Até porque é aquele que por mais vezes foi tratada neste programa ao longo dos seus 17 anos. A educação pública, municipal especialmente. Até porque é a base de todas as demais. Você sabe disso. A educação emoldura, o que é um termo sensacional para essa ocasião, todas as demais atividades profissionais. Todos nós iniciamos a nossa formação escolar no banco das escolas e por isso devemos ter extremo respeito por aquelas professoras que estiveram no início da alfabetização, para ser bastante didático. E sendo assim, conversaremos sobre esta importantíssima área de atuação do governo municipal, que evidentemente se reveste de extrema importância, uma vez que é a pasta que tem o maior orçamento municipal e também abriga o maior contingente de servidores. Uma área extremamente importante, sensível, delicada e que precisa ser tratada com a devida responsabilidade, o que me parece tem sido feito. E, sobretudo, ressalto que é fundamental você acompanhar informações oficiais, para não se criar as fake news, que lá atrás, na minha época, se chamavam boatos. Portanto, teremos uma edição extremamente didática, para usar um termo do setor, e que me traz, conforme disse, muita satisfação pessoal. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 882 do programa Cidade Real, neste dia 17 de fevereiro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, informação com opinião, levando até você assuntos do seu interesse
e, sobretudo, de utilidade pública, para que você, assim, tome conhecimento das pretensões, das estratégias, das ações das principais secretarias do governo municipal. E na próxima segunda-feira, também conhecido como 24 de fevereiro, estaremos conversando com o secretário municipal de turismo, Renan Alves, por conta do advento, que é outro termo sensacional. Eu procurei esmerar meu vocabulário para hoje, face à presença de duas professoras, por óbvio. Mas por conta, evidentemente, do carnaval. O secretário aqui comparecerá prestando informações do seu interesse. Você que é fulião e que pretende participar de toda a programação oferecida pela Prefeitura Municipal, deve assistir esse programa. Será um programa muitíssimo interessante, divertido, alegre, mas, sobretudo, com informações relativas ao período de carnaval. Sendo assim, isto posto, queremos agradecer, sensibilizados, a deferência, o carinho, a atenção da professora Caroline Klein, secretária municipal de Educação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Zuri, mais uma vez aqui com vocês. Agradecer essa oportunidade, principalmente no início do ano letivo, né? É uma oportunidade de trazer esclarecimentos à população, contar um pouquinho o que a gente pretende para o próximo ano e trazer para vocês assim alguns ganhos, né? Que até aqui chegamos, né? Vale muito a pena a gente lembrar um pouquinho dessa continuidade de gestão, das dificuldades que passamos, né? Lembrar que lá em 2021 a gente passava por uma pandemia e assumir uma gestão da educação, né? Em 2021, no meio de uma pandemia que a gente costuma falar que a gente está pilotando um avião em movimento, né? Exatamente. A gente não havia nenhuma normativa oficial, estava todo mundo aprendendo junto, seja a nível federal, a nível estadual. Então, assim, foi grande desafiador para a gente. E eu gosto sempre de lembrar, né? Vou pedir a Cíntia aqui, né? A nossa pedagógica também para me ajudar, de alguns pontos muito interessantes lá daquela época, né? Nós tínhamos 122 unidades escolares e aquele desafio de volta, não volta, quando volta é bom voltar, não é? E, num primeiro momento, o que nós resolvemos fazer, né, até por sermos conhecedores da rede, né, que somos todos oriundos, a Secretaria de Educação hoje ela tem uma característica muito interessante, que a maioria, né, são profissionais técnicos oriundos das escolas, né, as equipes que compõem as escolas são professores da rede, são ex-diretores, então a gente tem essa característica, havia um cuidado muito especial com esse retorno. E das 122 escolas, nós tínhamos cerca de 29 escolas consideradas aptas ao retorno. Então, isso foi uma sensação estranha. Como que a gente precisa voltar? A gente tem consciência da importância, né, da interação, a interação social das crianças, de uma alimentação. E a gente foi fazendo um trabalho gradativo para que a gente voltasse com segurança, com retorno gradual. Mas esse diagnóstico ele foi muito interessante para a gestão, porque ali nós tivemos uma radiografia de todas as nossas unidades escolares. Nós conseguimos, assim, colocá-las, né? A gente internamente colocou lá nos status de escolas consideradas aptas, as verdes, as amarelas e as vermelhas. E dali todas as equipes elas foram trabalhando as adequações necessárias, né? Algumas escolas tiveram que ser interditadas, né? A gente tem algumas que ainda estão, daqui a pouquinho a gente conta essa história também para vocês. E nós fomos voltando. E isso foi muito interessante, que houve um movimento muito legal também por parte das equipes gestoras. As escolas, né, com a verba do PDDE, o recurso que chega direto às escolas, elas tinham um caixa também. Então, houve assim, uma contrapartida. Algumas escolas a gente oferecia mão de obra, elas compravam material, outras, ao contrário, a gente dava material. Então, assim, houve uma movimentação para esse retorno. Então, a gente considera, né, que foi o nosso mote lá na Secretaria, novos tempos, novos desafios. Esse retorno, penso eu que foi um dos maiores desafios da gestão. Exatamente. Né? Porque você endossar que existe segurança para um retorno numa pandemia. Exatamente. Secretária, eu vou pedir a sua gentileza de aproximar mais o microfone
Pode puxar assim, o microfone. Pode. Isso. Porque a sua voz tem um timbre menor e aí nós precisamos captá-lo. Também queremos saudar nessa ocasião a queridíssima professora Cíntia Damásio, subsecretária pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Zuri. Agradecer também a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho mais da educação pública de Nova Friburgo. E conforme a Carol, né, já iniciou, todo esse progresso, né, que nós já tivemos desde do período que nós iniciamos em 2021. Foram muitos os desafios, mas estamos muito felizes porque tivemos muitos avanços também. Sem dúvida. E aí, secretária, já quero lhe provocar no que se refere a um dos principais itens da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, no que se refere à merenda escolar. As crianças, por vezes, comparecem à escola por conta de ter uma alimentação regular, infelizmente. Nós sabemos disso, que muitos pais, absolutamente sem condições financeiras, matriculam seus filhos na rede pública de ensino para ter, pelo menos, uma alimentação minimamente adequada às crianças. A merenda escolar tem sido aperfeiçoada ao longo desses anos, ou seja, acontecem iniciativas que otimizam essa atratividade, que assim eu entendo, em muitos dos casos, para todos os alunos da rede municipal? Sim. Ultimamente, assim, a gente tem muito orgulho de falar dos avanços da merenda escolar nesses últimos 4 anos. Foram inseridos 35 novos itens. 35? 35 nesses últimos 4 anos. Entre eles, a mussarela, ovo caipira, morango, abacate, biscoitinho de arroz. Então, assim, a equipe da nutrição ela tem tido um cuidado muito grande, né, na inserção desses itens. E uma outra situação também, o favorecimento, né, dos produtores locais a partir da agricultura, né, desse incentivo à agricultura familiar. A merenda é sempre enriquecida. O suco de uva também, suco de maçã. E a gente tem provocado bastante a nossa equipe lá também, né? Isso é um desafio de sempre melhorar a qualidade. Né, o que é bom para os nossos alunos. A equipe de nutricionistas ela visita com regularidade as escolas para fazer essa fiscalização também, né, do manuseio, da quantidade. Então, assim, a gente tem tido bastante êxito nessa parte também. Quantas refeições são fornecidas aos alunos diariamente? Sim, considerando, assim, são cardápios diferenciados, isso é importante a gente saber. Existe um cardápio específico para de 0 a 3, né, berçário, o berçário tem um cardápio específico, maternal 1, 2, 3 tem outro cardápio específico, a pré-escola tem um cardápio específico e o ensino fundamental tem outro cardápio específico. Então, essas adequações. Se a criança ficando no horário integral, ela chega à escola, tem a colação, tem o lanche, tem o almoço, à tarde tem um lanche e um jantar. A criança em meio período, ela chega... isso também é interessante falar, que algumas escolas fazem adequação. Algumas escolas, dependendo da região, às vezes diverge um pouquinho a zona rural da zona urbana. Às vezes a criança chega em determinada escola, tem um almoço, às vezes a direção, em comum acordo com a comunidade escolar, acha melhor que esse almoço seja as 2, porque a criança já almoçou. Mas assim, isso é uma adaptação que é feita dentro da unidade escolar, mas sempre com almoço e lanche, né, com frutas variadas, iogurte. E eu tomei conhecimento pela imprensa que também a secretaria tem reduzido os que são chamados ultraprocessados na merenda escolar. Isso. Correto? Exatamente. Para que as crianças tenham uma alimentação mais saudável. Sim. Ou seja, esses itens eles foram retirados do cardápio da merenda escolar? Até por uma orientação federal, né, um regramento federal, né, esses ultraprocessados vêm sido retirados. Assim, diminuição do uso de açúcar, o achocolatado sendo substituído pelo cacau em pó. Ou seja, são
itens mais saudáveis. Mais saudáveis. É um trabalho que a nutrição faz arduamente, assim, de aprimorar a alimentação para as nossas crianças. A secretária saberia quantas refeições são fornecidas diariamente em toda a rede? Não, assim, considerando que são quase 18 mil alunos, né? Exato. Uma média, algumas escolas servem 3 e outras servem 5 por aluno. É um quantitativo. Se considerarmos uma média de 4, entre 3 a 5, seriam 72 mil Isso aí. refeições diárias. Diária. E Tudo feito com muito carinho, né? A gente tem que destacar também, né? certamente. O carinho das nossas merendeiras, né? Das equipes gestoras que ótimas. supervisionam isso. São ótimas. E existe, por vezes, situações de desabastecimento por conta de um fornecedor que não tenha cumprido com o que foi combinado e contratado pelas licitações? É muito pontual, assim, é raro acontecer, mas pode acontecer, às vezes, assim, uma chuva, uma falta de um item, mas aí a gente tenta compensar para que isso não atrapalhe lá o dia a dia das unidades. Ou seja, as dispensas estão abastecidas. As dispensas estão abastecidas. Isso é importantíssimo. Até porque reunir concentração com fome é dificílimo, complicadíssimo, né? E a rede, ela é muito multidisciplinar. Diversa. Pela localização das unidades escolares, tanto urbanas quanto rurais, o que, digamos assim, caracteriza as diferentes unidades, conforme você mesmo disse. Tem unidades que fazem adaptações no seu cardápio, no seu horário, para atender as crianças da comunidade. E me parece que a função do poder público é exatamente essa. Agora, também, querida professora e secretária, outro item fundamental é o transporte escolar, que atende, sobretudo, regiões que a empresa de transporte coletivo não consegue atender. E sempre foi um item que causava certa dificuldade no início do ano letivo. Me lembro bem de ocasiões que se iniciava o ano letivo e ainda não se tinha a questão do transporte escolar devidamente resolvida. Neste ano que se inicia, essa questão está equacionada, ou seja, já temos definida a empresa que vai realizar o transporte escolar? Nós começamos esse ano, né, com a mesma empresa que já fazia o transporte escolar. Assim, nós temos alguns problemas, outros, por quê? Como a rede é muito diversa, né, nós temos unidades que atendem apenas pré-1 e pré-2. Aí essa criança, ao final do ano, ela é transferida para uma unidade que tem primeiro ano. Aí nós temos também as unidades que atendem do primeiro ao quinto, e esse aluno ele é transferido para uma unidade 6. Então, assim, internamente, a gente fala lá na secretaria, mesmo, que fevereiro é um mês de diagnóstico, é um mês de adaptação, né? Todas essas mudanças acontecem em fevereiro. E esse ano a gente pode dizer que foi um ano muito tranquilo em relação ao transporte, né? Nossas equipes, o subsecretário Heraldo e o Miguel, que atualmente é responsável também pelo transporte, eles assim têm ido a campo fazer quando há alguma dúvida, alguma solicitação, existe na unidade escolar um formulário que no ato da matrícula o responsável preenche, solicitando o transporte, justificando esse motivo, e a equipe da Secretaria de Educação, ela faz essa conferência, se atende ali os atributos para que o transporte seja fornecido para aquele aluno. E isso tudo acontece muito em fevereiro, assim, é tudo muito rápido, a gente tenta adequar o máximo possível para que quando logo no início de março tudo corra tranquilamente. Tranquilamente. Agora, é importante, secretária, que os pais ou responsáveis solicitem o transporte escolar. Isso. E a gente pede também, assim,
que as unidades escolares, assim, um bom senso a esse pedido, né? Porque existe um regramento que precisa ser atendido, né? A distância da unidade à casa, se o transporte público não passa ali, a dificuldade do acesso. Então, assim, isso tudo a gente precisa dessa fiscalização até da própria unidade também, em relação a esse atendimento, para que a gente possa atender sempre e melhor. Ou seja, considerando que os alunos da rede, que são em torno de 18 mil, quase 18 mil, dispõem de uma merenda escolar regular, salvo exceções que, evidentemente, comprovam a regra. Transporte escolar. Precisamos também tratar de reforma das unidades escolares. Temos tido conhecimento recentemente da inauguração de novas unidades, da reinauguração de novas unidades. Entretanto, algumas outras ainda permanecem fechadas. Queremos ouvi-la atentamente sobre esse item de pauta. Aproveitar até que nessa quinta-feira agora, às 13h30, nós reinauguraremos a Vovó Júlia, aqui a Júlia Irene, né, mais conhecida como Vovó Júlia, aqui em Olaria. É uma unidade que será reinaugurada, que passou por adequações também, né? A gente tem tentado essas adequações assim, modernizar um pouquinho mais, né? Criando uns padrões com as pastilhas, um padrão de pintura, com os letreiros, assim, para a gente criar um layout, né? O rostinho da Secretaria de Educação. Na próxima semana, retornaremos também com a Helena Coutinho, importantíssimo. Que até então estava funcionando no Graças. Exatamente. Né? E amanhã as aulas já começam no ambiente novo, mas a reinauguração é na próxima semana. Nós passamos por algumas situações, né, em relação, até hoje, semana passada o prefeito fez um vídeo, né, que ele fala trintamos. Trintamos por quê? Porque entre as reinaugurações, as inaugurações, as aquisições, nós já mexemos, né? Isso somente a prefeitura. A gente não está contando aqui as adequações feitas pela equipe gestora e pela comunidade escolar, que foram muitas. A gente está falando aqui das adequações, do aprimoramento através de processos da prefeitura, que já foram 30. A gente pode destacar outras, como o VV Lajoli, o Décio, que não passaram por processos licitatórios, mas que, a partir dessa contrapartida entre equipe gestora e Secretaria de Educação, através do recurso do PDDE, também conseguiram, e outras também conseguiram que seu espaço fosse atualizado. A gente fala em atualização, modernizado, né, também. Nós temos algumas escolas que, assim, por exemplo, a Escola Messias Moraes Teixeira, né? Quando nós retornamos da pandemia com aquela radiografia que nós tínhamos, que ali nós tínhamos um retrato de cada unidade. Alguns quesitos ali me chamaram a atenção, uma questão de rachaduras, né? Principalmente ali. E eram rachaduras muito visíveis, né? A olho nu, as mudanças aconteciam. Nós contratamos uma empresa, né, através de um processo licitatório, que fez um raio-x do Gindel, do Messias e do Sebastiana. O Messias, a gente começa ali agora, já está caminhando para processo licitatório, um processo de contenção da estrutura. Porque esse raio-x constatou que a sapata não era suficiente para aguentar a escola. Então, o que aconteceu? Como o terreno ao lado não havia um muro adequado, ela foi cedendo. E nós compramos esse terreno ao lado e vamos fazer uma contenção, né, em pilastras, para que a escola seja contida, torne-se segura novamente. Então, nos próximos dias, esse processo licitatório. O Gindel é uma história assim, que a gente fica muito triste em contar, porque é uma escola assim, que eu poderia dizer para você que era nossa pré-escola, uma das mais bonitas da rede. E esse raio-x constatou para a gente assim, algumas ilegalidades na estrutura, como falta de ferragem, né? As colunas, a ferragem utilizada nas colunas não era suficiente para conter. Como ela era com muitas colunas, a escola balançava, né? E ela não era cintada. Então, isso causou um dano muito grande na estrutura. E parte
No finalzinho da obra, acredito que uns 4 metros finais, a laje não tem ferragem. Então, essas crianças, elas correram um risco muito grande. E a gente agradece muito mesmo que a diretora Mônica, à época, ela teve um olhar muito sensível de um dia ligar e falar assim, Carol, tem alguma coisa acontecendo ali com a minha sala? Eu disse, o que foi, Mônica? Disse, não, aquela a rachadura está crescendo. Imediatamente a Defesa Civil se dirigiu ao local e nós não pudemos mais utilizar. Então, esse espaço, a equipe lá do Luan, da Secretaria de Obras, do GCP, está trabalhando num projeto de recuperação da escola. Né? Depois que esse projeto estiver trabalhado, a gente tem que ver o valor, se vale mais a pena. Então, mas isso também, nos próximos dias, nós teremos novidades. A questão do Sebastiana também é uma questão que mexe muito com a gente, porque era uma escola ali na localidade, ali no início do Lazareto, que funcionava como ponto de apoio. Em épocas de chuva, as pessoas se dirigiam a essa escola. E ao voltar da pandemia também, a diretora Marciana teve um olhar muito sensível e depois foi constatado, a partir das nossas visitas, que havia um desnível da escola, que a escola tinha se desestabilizado. E foi constatado também, através desse raio-x, que a escola não tinha fundação. A escola, parte dela, ela foi construída em cima, sem uma fundação do solo. Sem fundação. Então, assim, são situações muito sensíveis para a gente trabalhar. Essas 3 escolas, nós estamos com esse processo. A escola Odete Pena Muniz também passou por uma situação muito delicada. Logo em 2021, no início, porque era uma prioridade, nós sabemos, 50 anos de Odete, nós sabemos do valor daquela escola, então é uma prioridade do governo voltar ao funcionamento. A empresa que não ganhou a licitação entrou na justiça e conseguiu o direito de fazer. Só que foi 1 ano daquela briga na justiça, até a definição de qual empresa faria. E a empresa iniciou a obra, só que há 1 mês atrás ela nos comunicou que ela não tem condições de terminar a obra. Então, é um processo que internamente também está correndo. A equipe, o prefeito, a Secretaria de Obras estão tomando as medidas cabíveis de notificação, de comunicação aos órgãos externos para que a gente consiga avançar. Temos uma obra também ali na... Provavelmente com outra empresa. Não sabemos, porque uma vez que era uma decisão judicial, a gente precisa ter esse retorno, né? Essa Procuradoria já começou a trabalhar nisso também. Tá? Temos uma obra ali em Córrego Dantas, né? Na estrada, fizemos uma licitação e a empresa também nos comunicou, né, há pouco tempo que não tem condições de prosseguir, já foi notificada e um outro processo andando. Então, são essas situações que acontecem. Mas temos assim, um orgulho muito grande de falar do CEINF São Jorge. Né? Que a gente chama de CEINF São Jorge, né? Que hoje abriga o Colégio Santa Terezinha e a creche Adriana Afonso, que foi uma obra que ficou mais de 10 anos parada. Exatamente. E nós conseguimos, no início do ano passado, entregar à população. Uma belíssima unidade escolar. Belíssima unidade. Com todos os equipamentos modernos, enfim. É uma unidade que orgulha a região ali, que também é muito carente e precisa... dessa presença do poder público. Agora, secretária, observando aqui a sua desenvoltura no que se refere aos termos da engenharia civil, imagino que essas repetidas situações lhe permitiram conhecer esses termos que eu acompanhei aqui, são próprios da engenharia civil, né? Aprendemos muito nesses 4 anos. Exatamente. Muito. E diante dessas unidades que se encontram fechadas, por óbvio, pelos motivos expostos, as crianças são alocadas para outras unidades próximas. Como funciona essa logística? Temporariamente, né? Elas são alocadas em outros espaços, né? O Gindel foi alocado ali no Centro de Conselheiro, né, um espaço que a gente já tinha ali. A Sebastiana, um espaço ali ao lado da rodoviária norte, em Duas Pedras, onde funcionava uma unidade particular.
O Odete temporariamente está no Jamil, a gente agradece demais essa parceria também, né, da unidade, porque você acolher uma outra unidade, né, então... De grande porte. De grande porte, então assim, o Jamil, né, através do professor Diogo, né, da direção, tem sido demonstrado muita parceria em relação a isso. A creche lá do Córrego Dantas, ela já funcionava em um espaço adaptado, e as demais, a gente, assim, com uma obra ou outra... muitas vezes a gente faz uma programação de obras que as obras possam acontecer com as crianças. Andamento aconteceu há pouco tempo, né? O Rui Barbosa está acontecendo. São Judas Tadeu, nós entregamos agora no final do ano, ele foi para um outro espaço. Dependendo da dimensão da obra, a gente ainda consegue que a obra aconteça com os alunos, com a escola em funcionamento. Porque, evidentemente, o período de férias é insuficiente para determinadas reformas que as unidades exigem. E, ainda assim, secretária, de uma forma geral, as demais unidades se encontram em bom estado de conservação? Sim, a gente tem feito, a gente tem um processo, nós temos um processo lá que é um processo de manutenção, que foi finalizado agora, terminou agora em dezembro, dia 20 de dezembro, e tem um outro em aberto também, que são os reparos menores, né? E a gente também conta com uma equipe dentro da Secretaria de Educação, uma equipe pequena, né, que socorre numa gravidade ou outra, né? A questão do PDDE também faz muita diferença, e temos diversos outros processos abertos. Nós temos o processo aberto do Luiz Fonseca, nós temos o processo aberto da creche de Varginha. Então, assim, a gente também está trabalhando aí com Umbelina Breder de Queiroz, Santa Paula Francinetti, que já estão com processos abertos para que em breve também inicie as obras. Só que a gente vem trabalhando, e é isso que a gente gosta de explicar, com aquele... lá atrás, lá no início, com verde, vermelho e amarelo. As prioridades, elas são... escolhidas através daqueles relatórios lá do diagnóstico. Do diagnóstico do início do ano, que faz com que eu fale, essa é mais importante do que essa, no momento é essa, e assim a gente vai trabalhando. E existe a pretensão de aquisição de novos espaços pelo governo municipal? A gente está sempre avaliando. Nós temos lá uns 3 processos abertos de avaliação de espaço, porque é para ampliação, né? A gente tem algumas creches ainda que inicialmente, né, começaram a funcionar em casas adaptadas, né? E hoje, com todo esse novo regramento, a gente já sabe que não é adequado. Por mais que sejam bem cuidadas, né, que as diretoras, as equipes tenham um carinho muito grande, a gente já sabe da necessidade de uma adequação melhor. Então, a gente está sempre avaliando novos espaços para essa melhoria. O que tem acontecido nesse governo, especialmente no mandato anterior, com a aquisição de novos espaços, inclusive expressivos, como o antigo Colégio Nossa Senhora das Graças, sim, que permitiu ali abrigar, inclusive, outras unidades da rede. Isso aí. Né? Isso. Que começaram a funcionar naquele espaço. Isso. E isso traz, evidentemente, uma estrutura mais compatível com a demanda, que tem sido crescente nos últimos anos, professor, ou seja, após os anos se observa um incremento na demanda por vagas ou, digamos, uma certa evasão escolar? É um trabalho muito árduo, né, das equipes lá, né, em relação assim, evasão escolar, a gente tem trabalhado muito a questão do busca ativa, exatamente, da criação de células de monitoramento para que a gente possa acompanhar mais, né? O setor do Bolsa Família também faz esse acompanhamento. Em 2021, quando nós assumimos a rede, nós tínhamos uma fila de espera de quase 2.500 crianças. Quase 2.500. Ano passado, nós encerramos essa fila com 90 crianças que... Assim, hoje nós temos uma fila que provavelmente, por exemplo, hoje eu não tenho fila no berçário, a não ser que hoje tenha se matriculado alguém. Sexta-feira, quando eu saí da secretaria, às 6 horas da tarde, eu não tinha nenhum aluno na fila para o berçário. Por quê? A gente vai trabalhando também essa demanda. O que acontece? Assim, essa creche que nós recém-inauguramos ali no Pericê, Jamile Constantino Klein, né?
ela tinha uma situação, nós criamos o reparo, a obra na unidade, ela nos traz isso também. Nós tivemos a oportunidade, tanto ali como no Cordoeira, na Maria Bicalil, de ampliação de um número de salas. Então, hoje, eu tenho mais uma sala no PRC, eu tenho mais uma sala no Cordoeira. E o que acontece? O meu mês de fevereiro, na secretaria, esse diagnóstico, ele é importante para eu saber qual turma que eu preciso abrir no PRC, qual turma que eu preciso abrir no Cordoeira. Então, a gente vai trabalhando, assim, as adequações dos espaços. Para atender a demanda. Para atender a demanda. Obviamente. E é muito interessante. Queremos ouvi-la, finalmente! É porque essa parte mais administrativa, né? Mas como nós realizamos reuniões periódicas, até porque a questão de infraestrutura, ela tem relação direta com a qualidade do pedagógico, né? Do trabalho que se realiza no pedagógico. Mas é importante destacar também, né, Carol, que existe uma migração muito grande das escolas privadas para as escolas municipais, né? Nós tivemos essa migração bastante contundente nesses últimos 4 anos, e de outros municípios também. De outros municípios. Nós recebemos mensalmente muitas crianças que os pais estão vindo morar em Nova Friburgo e aí, consequentemente, né, solicitam através do e-Cidade a questão da matrícula. E a matrícula, ela pode ser feita a qualquer período do ano ou existe prazo para que elas sejam feitas? Não, o sistema ele fica aberto durante, né, o decorrer de todo o ano, né, Carol? E tem, em alguns momentos, há o fechamento do sistema em função das alocações. Porque a cada período de alocação se fecha o sistema durante alguns dias para que a gente possa fazer o levantamento exatamente de quais vagas existem. Sim. Porque a gente tem constantemente essa questão das transferências internas, né, da questão das crianças que pedem transferência para outros municípios também. Então, assim, é sempre esse paralelo. Faz-se a alocação, logo depois, novo levantamento, para ver quais são as unidades que ainda possuem vagas, aquelas que não possuem, para depois a gente reabrir o sistema. E presumo que também por conta da pandemia, certamente houve migração de alunos da rede privada para a rede pública. Muita. Como aconteceu na área da saúde pública também, né? Por conta das inúmeras questão econômica, exatamente, né? E diria, cruéis situações financeiras em que os pais tiveram que submeter. Isso. Evidentemente que optaram por matricular seus filhos na rede pública, o que traz um cenário, eu diria até de certa maneira imprevisível, conforme a professora Cíntia disse, que muitos alunos são egressos de cidades vizinhas, uma vez que suas famílias vêm residir em Nova Friburgo. Nova Friburgo é polo de toda essa região. Então, evidentemente que, além dos pouquíssimos bônus, carrega muitos ônus. Sabemos disso, em praticamente todos os setores da administração pública. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos, também no que se refere à área pedagógica da secretaria, uma vez que a subsecretária, a professora Cíntia, está indócil para se manifestar acerca de uma recente premiação obtida pelo governo municipal via Ministério da Educação e Cultura do governo federal, obviamente. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original.
Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião está hoje num momento especial, porque de um lado o entrevistador Zuri Maurer entrevista Caroline Klein, secretária de Educação de Nova Friburgo, e eu estou aqui num local histórico. Eu estou em Caetité, na Bahia, 700 quilômetros de distância até a capital do estado, Salvador. E estou exatamente na casa de Anísio Teixeira. Aqui, até os 13 anos de idade, viveu Anísio Teixeira, que estudou num colégio que era dos jesuítas, depois passou para as freiras e hoje continua sendo um espaço de educação. É importante trazer a figura de Anísio Teixeira neste quadro Opinião por uma razão muito simples. Anísio Teixeira foi um homem dedicado a uma mudança educacional. Tanto assim é que ele é amigo, torna-se amigo do John Dewey nos Estados Unidos. Ele foi secretário de Educação do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. É o fundador da primeira universidade no Distrito Federal. Mas há um ponto crucial de Anísio Teixeira, que daquela época para agora, ele tem uma relação profunda. Ele era favorável a uma educação pública, laica e de tempo integral. E nós sabemos que essas três coisas hoje correspondem a motivos de discussão no país inteiro. Recentemente, o Congresso Nacional, votando o Plano Nacional de Educação, não mantém os 50% de escolas com tempo integral até o final do plano, mas reduz para 25%. O que significa isso? Menor aprendizagem. É uma postura contrária ao pensamento de Anísio Teixeira. Há uma discussão enorme também no Brasil a respeito de educação laica ou não laica. Qualquer escola confessional, por exemplo, ela tem a liberdade no Brasil de ser uma escola confessional religiosa que segue uma pauta moral e segue uma pauta religiosa típica daquele grupo religioso. Acontece que tem muita gente que não quer, então ela tem que escolher uma escola que não trabalhe esses aspectos religiosos. Anísio Teixeira propunha isso nas primeiras décadas do século passado. Ele nasce em 1900 e já por volta de 20, 30, ele já é uma pessoa que influencia a nossa educação. Estamos aqui, portanto, num local histórico, sobretudo histórico em relação à educação brasileira. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor e escritor com 30 livros publicados, conferencista com 2.370 palestras conferidas em 620 municípios do território nacional ao longo de 30 anos de exitosa carreira profissional, doutor em educação e meu eterno mestre, que aqui semanalmente, mesmo à distância, lhe oferece o contraditório que incomoda, mas é saudável e, sobretudo, democrático. Sucesso e breve regresso para a nossa acolhedora cidade, meu queridíssimo e eterno mestre, professor Hamilton Werneck. Secretária, com a sua licença, vamos conversar um pouquinho com a professora Cíntia. No que se refere ao corpo docente, uma vez que pontuamos itens necessários para um bom funcionamento da educação pública.
merenda, transporte, unidades escolares, mas no que se refere ao corpo docente, o professorado tem sido atualizado regularmente? Existe carência na rede municipal de ensino? A questão da carência, né, dos docentes no município, ela está sendo resolvida com o chamamento do concurso público. Né, fizeram a prova em 2023, 2024 nós fizemos chamamento de docentes, tanto para PR1 quanto para PR2. E agora, em 2025, nós continuamos. Inclusive, hoje, né, já demos posse a mais alguns docentes também, de acordo com essas carências. Né? No que se refere ao aperfeiçoamento do corpo docente? A Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma proposta de ciclo formativo, né, anual para todos os docentes de todos os anos de escolaridade. E isso vem se intensificando mais agora em função do pacto, né, com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né, que é um programa do governo federal que o município aderiu. E um dos parâmetros desse pacto, desse plano de governo federal, é justamente a formação continuada dos servidores. Eu estive sexta-feira numa reunião no Rio de Janeiro, na SEDUC, né, na Secretaria Estadual, porque nós temos uma parceria agora com o Estado também em função desse projeto do Criança Alfabetizada, e nós vamos iniciar 5 eixos de formação em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E isso engloba professores de 1º e 2º anos que terão formação específica no processo de alfabetização na idade certa, professores de 3º, 4º e 5º anos que terão a formação voltada para a recomposição de aprendizagem em função, né, de toda essa defasagem que aconteceu por causa da pandemia, desse afastamento dos estudantes. Formação para as equipes gestoras, para as equipes diretivas das unidades escolares, formação para os orientadores pedagógicos ou responsáveis pedagógicos pelas escolas e, inclusive, para o corpo técnico da própria Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, o processo é contínuo. O processo é contínuo. Todos os anos nós temos parcerias também com as universidades federais, principalmente com a UF. Inclusive, as nossas aulas inaugurais, né, agora em fevereiro, todas elas com a participação de mestres e doutores dessa universidade, da UF, né, nos diferentes segmentos da educação. E nessa mesma vertente, professora, recentemente o governo municipal foi premiado com selo ouro no que se refere ao compromisso com a alfabetização. Como ocorreu e do que se trata? Então, o compromisso com a alfabetização, ele é uma vertente do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Né? O município aderiu ao final de 2023, quando veio a normativa do governo federal, e as ações iniciaram em 2024. Né? Quando chegou o final de 2024, vieram os parâmetros para o município poder comprovar, através de documentação, se essas ações, né, startadas pelo governo federal estavam ou não sendo implementadas de forma efetiva no município. Né? Então, nós comprovamos, através de documentações oficiais, várias ações que o município veio fazendo no decorrer de 2024, entre elas a questão da formação continuada, né, dos servidores, a questão desse pacto, dessa parceria, tanto com o governo estadual como com o governo federal, e a questão de materiais suplementares, né, para os estudantes e para os professores. Professora Cíntia, qual o percentual de analfabetos em Nova Friburgo? Essa é uma questão que me incomoda muito. Eu não imagino o sacrifício de alguém que não saiba ler e escrever, ou vice-versa. As dificuldades são extremas. E num país como o nosso,
isso já deveria ter sido erradicado, o que infelizmente ainda não aconteceu. Mais especificamente em Nova Friburgo, a professora tem conhecimento dessa estatística, do contingente ainda de analfabetos em nossa cidade? Então, a nível de território, não. A gente tem a nível das escolas municipais, né, das escolas que atendem a demanda do município, dos alunos que estão matriculados. Nós temos hoje uma média de 27% dos estudantes que estão finalizando o segundo ano de escolaridade ainda não alfabetizados. É o que a gente diz, que ainda que não tem ainda as habilidades relacionadas diretamente ao processo de alfabetização consolidadas. 27%. 27%. Esse índice ele vem decrescendo ao longo do tempo ou é um índice que, na realidade, chama a atenção da Secretaria? Ele ainda chama a atenção da Secretaria e é, inclusive, a principal proposta, né, do Criança Alfabetizada do Governo Federal é erradicar. Porque a nível do Brasil, ainda temos, Friburgo ainda tem menos problemas com relação a essa questão da alfabetização. A nível nacional, gera em torno de 33%. 33%. Assim, algumas medidas, né, são tomadas, né, a gente tem também a EJA para jovens e adultos. A EJA para jovens e adultos também, né? Nós implementamos a EJA diurna, né, porque existia apenas a EJA noturna. Então, a gente tem trabalhado nas nossas escolas maiores, como o RUI e o Odete, a gente está trabalhando com a EJA diurna. A gente tem também o programa lá de correção de fluxo, que é o SIGA, né, que dentro da própria escola são feitos. E, além disso, também o trabalho de recomposição curricular também, que são vertentes que ajudam para que a gente tenha o resultado mais exitoso. Então, assim, o olhar, né, sentido pedagógico, está todo direcionado para isso. As estratégias, essas estratégias, elas vêm com orientação federal. Do governo federal. Do governo federal, porque é um problema que aumentou principalmente depois da pandemia. Da pandemia, certamente, é crescente. Exato. Nós tivemos, no decorrer desses 4 anos de primeira gestão, um diagnóstico muito eficiente sobre essa questão, né, da alfabetização e das perdas, né, educacionais em relação à pandemia. Né? E todas as nossas ações, elas estão voltadas agora para esse segundo momento de gestão, para que a gente possa progredir naquilo que a gente ainda, né, considera que, mesmo as ações já startadas anteriormente, ainda não conseguiram chegar ao patamar que a gente deseja, né, que a gente almeja. Sem dúvida. Me parece que talvez a principal missão da Secretaria, evidentemente, de oferecer todas essas facilidades para quem queira frequentar a rede pública, mas, sobretudo, se não erradicar, diminuir sensivelmente esse índice, porque não combina com Nova Friburgo. Nós fizemos readequações agora dentro da Secretaria de Educação, né, após a reforma administrativa também apresentada pelo Executivo, e isso impactou diretamente a organização dos setores dentro da Secretaria. Hoje nós temos o que a gente chama de gerência pedagógica, que o objetivo é justamente trabalhar de forma mais intersetorial, trazer principalmente o trabalho da educação infantil mais próximo e mais vinculado ao ensino fundamental, para que a gente consiga garantir dentro ainda da pré-escola os preditores da alfabetização, para que esse aluno, ao chegar ao primeiro ano, tenham condições de consolidar as habilidades que são destinadas para esse ano de escolaridade de uma forma mais eficaz. Esse foi um ponto, né, que nós estamos trabalhando muito para esse ano. Organizamos no ensino fundamental células de monitoramento
né? Essas células, elas são compostas por professores que estarão mais próximos das escolas, né? São funcionários da Secretaria de Educação que estarão dentro das unidades escolares, fazendo esse monitoramento, fazendo a análise dos resultados, dando um suporte maior tanto às equipes diretivas quanto aos próprios professores, para que a gente consiga justamente sanar essas dificuldades que a rede vem apresentando. Em dado momento, professora Cíntia, com a autorização da secretária, eu quero fazer um programa exclusivamente tratando disso. Com certeza, estaremos aqui. Porque envolve o setor dos recursos humanos da secretaria, de cujo desempenho depende, evidentemente, o resultado que a secretaria obtém. E você, extremamente conhecedora dessa questão, já está na secretaria há quase 30 anos? No município, completo agora em março, 31 anos. Sensacional. No município. No município. Na Secretaria de Educação, 4 anos. Ok. Falaremos disso exclusivamente. É Será um assunto prazer. Extremamente atraente, Importante. inclusive com a estratégia pedagógica para os PCDs, que também Sim. me chamam muita atenção. Secretário, estamos já nos estertores do tempo. Eu adoro esse termo, como outros que eu citei aqui durante a gravação. Rapidamente, após um primeiro mandato seu como secretária municipal de educação e sendo reconduzida pelo prefeito municipal para que permaneça também à frente dessa secretaria, qual foi o seu aprendizado inicial, considerando-se os primeiros 4 anos? Fez uma prévia, né? A questão dos recursos humanos, né? É muito importante a gente ter essa habilidade de lidar com o nosso pessoal, né? O pessoal do apoio, nossos professores, o grupo da secretaria. Essa habilidade foi um aprendizado. Ou seja, você se sente melhor preparada para este segundo período? E mais desafiada. A gente, como o prefeito disse, a nossa régua aumentou. Ele tem toda a razão. Ele fala isso diariamente para a gente. Quando ele esteve aqui Subiu no o mês de salário. dezembro, ele disse isso. Nós não podemos reclamar do governo anterior, obviamente, por óbvio, né? Então, a nossa exigência será muito maior. Isso aí. E em todas as secretarias, evidentemente. Meninas, antes de encerrar, porém, quero registrar e agradecer a presença da querida Priscila Lima, assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Educação, que está registrando com riqueza de detalhes toda essa entrevista sensacional. Basta dizer que em nenhum momento ela se sentou, ela ficou literalmente em pé, sensacional, registrando toda essa gravação. Professora Cíntia, uma grande satisfação em revê-la. Queremos tê-la conosco novamente, sobretudo para tratar de aspectos pedagógicos da secretaria que, no meu entendimento, são extremamente relevantes. Será um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho de forma mais detalhada da proposta pedagógica da Secretaria de Educação. Queremos ouvi-la atentamente. Secretária, novamente queremos agradecer o seu carinho, a sua deferência. Também quando me atende em seu gabinete, eu tenho acesso, digamos assim, facilitado, sem necessidade de agendar, bastando que você se encontre na secretaria, por óbvio, mas você é muito atenciosa conosco, comigo, com a produção do programa, e tenho a honra de constar no meu currículo que a primeira entrevista que você concedeu, sensacional, a uma televisão local, foi no programa Cidade Real, na véspera do Dia dos Professores, Exatamente. 11 de outubro, após, professora Cíntia, um processo de convencimento. Mas, enfim, agora já está se saindo muitíssimo bem.
Queremos sempre tê-la conosco, é uma satisfação novamente ouvi-la. Agradeço, né? Sempre um prazer ter essa oportunidade de contar um pouquinho mais, né, dos nossos bastidores, né? Porque são coisas, são situações que acontecem e a gente ter a oportunidade de contar um pouquinho é bom. Sem dúvida. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente, entendendo que mais uma vez levamos até você informação de utilidade pública, até porque você também paga toda esta conta. De maneira que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Cuidem-se bem e até a próxima edição.